Amados irmãos, graça e paz. Que bom encontrar os irmãos aqui hoje, especialmente para compartilharmos a palavra do Senhor. Depois que eu vi que o missionário Emerson está aqui, eu fiquei mais nervoso, porque ele é amigo, querido. Ele é a missionária Val, muito obrigado. É uma alegria estar com vocês aqui. E eu digo a todos, muito obrigado, por nos receber. Me permita me apresentar, eu sou o João Marcos Florentino, missionário mobilizador da Junta de Missões Mundiais. Aqui na Junta de Missões Mundiais eu sirvo aos irmãos desde 2016 como missionário mobilizador. Missionário mobilizador é um missionário nomeado pela nossa junta para servir aqui mesmo no Brasil, conectando as cerca de 14 mil igrejas do Brasil com a obra missionária. Nós temos esse desafio. Em Missões Mundiais somos apenas 15 missionários mobilizadores que, junto com os nossos voluntários, aí são os promotores de missões, os voluntários sem fronteiras, os radicais, todo mundo se une para compartilhar a essas igrejas, com essas igrejas, a obra que o Senhor está realizando no mundo todo. Hoje, os irmãos já sabem, nós estamos presentes em 82 países, são mais de 1.900 missionários trabalhando nesses 82 países, e isso para a gente tem sido um grande desafio, manter esse trabalho. Na sua maioria são missionários autóctones, ou seja, missionários do próprio povo, que foram treinados, formados por nossos missionários, e hoje eles estão lá tendo protagonismo, ou seja, a liderança é com eles, mas com o nosso apoio, fazendo com que a obra avance nesses países todos. Então, eu sirvo aos irmãos como esse canal, essa ponte entre o campo missionário e a igreja local, e você que é vocacionado, você que tem um chamado especial, e no caso, um chamado para trabalhar com os povos em outros países, ou seja, um trabalho transcultural, como nós falamos internamente lá na junta. Então, para mim é uma alegria estar com vocês aqui. Modéstia à parte, eu sou pernambucano, vocês já viram pelo meu sotaque aqui. Então, eu sou pernambucano, casado com Dona Ilma, minha esposa, que não pôde estar comigo hoje aqui. Nós somos casados há 32 anos, Temos 2 filhos e 2 netas, que são as coisas mais lindas do planeta, Quem é avô sabe que a sua neta é a mais bonita de todas, não é? Então, é o meu caso. Então, para mim, é uma alegria estar com os irmãos aqui. Sou pastor há 23 anos e nesse tempo tenho servido lá em Pernambuco, fui diretor executivo e agora sirvo aos irmãos aqui. Então, feita essa apresentação, eu quero dizer para os irmãos que estou também muito feliz de estar hoje aqui, porque hoje nós vamos falar sobre a vocação. Não a vocação da irmã Evani, mas a vocação de todos nós. Todos nós fomos vocacionados, E por isso mesmo, temos um grande desafio dado pelo Senhor, que eu vou falar sobre isso hoje. O nosso tema da palavra é Vamos Completar a Missão, que é o tema da nossa campanha de missões mundiais, o tema anual de missões mundiais, que está ali, Vamos Completar a Missão. Mas antes de ler o texto básico desse tema, que é a nossa grande comissão, eu queria que você abrisse sua Bíblia, querido, no livro de Efésios, no capítulo 4. Nós queremos começar por aqui. E eu vou pedir que você fique de pé. E lê Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, e sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Aí o versículo 11 diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Senhor, muito obrigado por essa palavra. E agora, Senhor, nos conduz nessa meditação e fala conosco, ó Deus, nesse dia especial. É assim que eu oro, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Os irmãos falaram que eu podia ficar à vontade na mensagem, que os irmãos não têm hora para almoçar. Então, mas eu não vou fazer isso com vocês não, já anotei aqui para terminar no tempo oportuno. Irmãos, uma das imagens mais lindas que eu acho da figura da igreja é a figura da igreja como corpo de Cristo. E o texto que nós acabamos de ler, Paulo, falando aos Efésios, ele fala mais uma vez nesse tema e reforça a beleza e a grandeza e a profundidade e a plenitude do que é ser igreja do Senhor. Paulo chama a atenção dos Efésios e, claro, a nossa atenção também para o fato de que ser igreja é andar em unidade. E essa unidade, essa visão do Senhor Jesus para a sua igreja é tremenda. É muito especial, porque, como Paulo já havia falado lá aos Coríntios, que quando somos como corpo, certamente se um se alegra, o outro se alegrará. Se um levou uma pancada e está doendo, todos sentirão. E assim, a igreja do Senhor, ela anda unida, ela deve andar em unidade. E ainda mais, essa beleza nos diz que, como corpo de Cristo, cada um, ele tem um propósito de estar onde está, no corpo que está, onde está plantado, no lugar onde Deus colocou. Todos nós temos, portanto, um propósito de vida, que é algo especial e maravilhoso, porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E essa nova criatura recebeu também um novo propósito de vida. Nós agora, como servos do Senhor, não andamos mais sem direção pela vida. Nós temos um propósito, nós temos um objetivo, nós temos um alvo. Inclusive, o Pedro vai também chamar a atenção da gente, nós somos peregrinos aqui, indo a caminho da eternidade. Então, como peregrinos e como corpo de Cristo, nós precisamos entender que agora, cada um de nós, nesse corpo, nesta unidade, nós temos, portanto, um propósito, uma função, uma vocação. E como vocação, portanto, é importante que a gente saiba disso, vocação no corpo de Cristo é para todos, da criança ao adulto, do velhinho ao novinho, todos temos uma vocação, um papel no corpo de Cristo que precisamos, portanto, servir e fazer com todo zelo, porque é esta a vontade de Deus. Então, assim, hoje num culto de vocacionado, é bom entender que não é só a irmã Ivani, que hoje nós vamos orar, abençoá-la para ir para o campo. Eu estou falando de vocação, é com você que faz parte do corpo de Cristo. Você é vocacionada, minha irmã. Você, meu irmão, é vocacionado. Deus tem um propósito.
Ele quer te usar para cumprir a grande comissão. Cumprir o papel de fazer com que todas as pessoas entendam no planeta que há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Esse é o nosso Deus. Você crê nisso? Amém? Esse é o nosso Deus. Então nós, como corpo de Cristo, precisamos ter, antes de qualquer conversa, esse entendimento que todos nós fomos vocacionados. E mais ainda, pode passar, pastor João? O texto de hoje é esse aqui. Mateus capítulo 28. Vamos ler juntos? Vão batizando-os e do Filho e do Espírito Santo, e eu todo até o fim dos tempos. É importante que você observe Mateus capítulo, abra na sua Bíblia, abra por favor, Mateus capítulo 28, e observe que no versículo 16, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Começa o texto dizendo que os discípulos foram para o lugar onde Jesus os indicara. Isso aconteceu algum tempo antes. Jesus ressuscitou. Logo no início do capítulo 28, depois você lê em casa com calma, você vai ver que conta a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita, aparece o anjo, aparece para as mulheres. Acho interessante isso, você vai ler depois, que o anjo aparece para as mulheres e diz para as mulheres saírem dali e dizer para os discípulos que ele ressuscitou, o Senhor Jesus, e que eles deveriam ir, portanto, se encontrar com Jesus lá no monte, né? E logo no versículo 8 diz que as mulheres saíram realmente apressadas e foram, mas eis que no caminho elas, amedrontadas e cheias de alegria ao mesmo tempo, foram correndo anunciar aos discípulos. E de repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos discípulos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. E aí então, no versículo 16, tem essa coisa acontecendo. Os discípulos foram para a Galileia. Abrindo um espaço aqui. As mulheres são maravilhosas, não é não? Vocês são maravilhosos. Porque entre tantas pessoas, as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado foi quem? As mulheres. As mulheres foram uma marca no ministério de Jesus. Os discípulos, os homens estavam lá, os apóstolos, né, sempre aparecendo, mas elas estavam dando suporte, né, ao Senhor Jesus, e por isso foram as primeiras a saberem, né, que Jesus tinha ressuscitado, e elas foram as primeiras a receber uma missão, né? Vão lá dizer aos discípulos que se encontrem comigo lá na Galileia. Vocês são maravilhosos mesmo. E por isso, eu quero chamar a atenção de vocês no versículo 16, porque, mais uma vez, a palavra de Deus está nos dizendo para cada um de nós aqui, está nos dizendo que a mensagem de Jesus é sempre clara, é revelação. Jesus não esconde de nós o que Ele quer de nós. Ele nos quer como igreja, unidos. A palavra está dizendo isso. Ele quer que nós sejamos envolvidos na sua obra, e Ele está dizendo isso.
Aqui os discípulos receberam uma visão clara: saiam daqui, vão lá na Galileia, lá nós vamos encontrar. E o versículo 16 diz que eles foram para onde eles estavam e foram lá, portanto, se encontrar com Jesus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não fique aflito procurando em vozes, em pessoas, em coisas, em acontecimentos, a vontade de Deus para a sua vida. Busque na revelação, na palavra. Aqui você vai encontrar a direção de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Amém? É aqui na Bíblia. E ao encontrar essa palavra, obedeça. Eu sei que alguns, ao ouvir a palavra de Deus, ainda ficam na dúvida. E o texto também fala sobre isso. O texto fala que aqueles homens, ao ouvirem Jesus, eu acho muito intrigante isso. Vocês perceberam? Versículo 17, diz que quando o viram, o adoraram, mas alguns o quê? Duvidaram. Por isso, pode passar, pastor João. Eu acho que tem muita gente que está duvidando da vontade de Jesus. A vontade de Jesus é clara. Vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Há dúvida nisso, irmãos? Você duvida que essa é a vontade de Deus? Mas parece que alguns continuam duvidando, ou mesmo não dando interesse, ou mesmo não obedecendo a essa vontade de Deus. Porque hoje em dia, essa aqui é a realidade do planeta. Hoje no planeta ainda existe quase 4 bilhões de pessoas. Irmãos, quase a metade da população do mundo ainda não ouviu com clareza o que nós falamos hoje aqui, que há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Ainda há no planeta pessoas que não conhecem o amor de Jesus. Aí eu pergunto, cadê a unidade da igreja? Cadê os vocacionados da igreja? Cadê cada crente? Porque cada um de nós ainda não está cumprindo de verdade o papel que Deus nos deu para fazer. Cumprindo a missão. Por que será que nós ainda estamos tão interessados em outras coisas e não no cumprimento da vontade de Deus, de que todo ser humano tenha a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor? Povos não alcançados. Povos não alcançados é um povo onde que menos de 2% da população daquele povo ainda não tem a Bíblia, não tem alguém que lhe fale do Evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, menos de 2% da população é cristã. E quando eu falo cristã aqui, eu estou falando todo tipo de cristão, né? Às vezes é um cristão que diz que é cristão, mas não é cristão de verdade. Então, há uma população onde muita gente ainda não ouviu o Evangelho do Senhor Jesus, ou seja, mais de 98% daquela população. E por isso mesmo, ele não tem condições, aqueles 2% da população, de ganhar toda a população para Cristo. E por isso mesmo precisa de ajuda. Alguns povos ainda, além de não ter um número muito pequeno de cristãos, os outros povos sequer têm um cristão. Há lugares no planeta que você não vai encontrar um cristão nem para cumprimentar. Não existe. Aí eu pergunto, onde está a igreja? Nós estamos fazendo agora cerca de 2000 anos. Se a gente for levar em consideração que Jesus morreu com 33 anos, então, há cerca de 2033 está aí, então cerca de 2000 anos que nós recebemos essa ordem como igreja e nós ainda não cumprimos. Onde estão os vocacionados? Por isso, nessa ocasião, é importante que a gente tenha esta visão. Pode passar, pastor? Olha, nessa região, por exemplo, do mundo, especialmente nós como batistas brasileiros estamos trabalhando, nós temos
as maiores religiões do planeta estão naquela área que nós falamos ali, onde nós hoje estamos indo como batistas brasileiros. Você vai encontrar ali os budistas. Os budistas, eles, assim como os hinduístas, eles creem, sabe, irmãos, eles são as maiores populações, as maiores religiões do planeta. São essas aí. Então, o budismo e o islamismo, eles creem em milhões de deuses. Tudo pode ser um Deus para ele. Tudo pode ser um ser espiritual para eles. Então, para eles, qualquer coisa, um animal, eles adoram animais. Eles adoram pessoas. Porque eles procuraram e não encontraram o Senhor, o Pai de todos, o nosso Deus. E aí então eles estão buscando respostas em muitas coisas. Outra coisa, além disso, o budismo, inclusive, irmãos, aqui no nosso estado, nós temos uma das maiores estátuas de Buda, né, da América. Lembram ali em Biraçu? Inclusive, tentam passar como algo positivo, como algo turístico, e tem muito crente que está lá tirar foto de Buda, né? Olha aqui, fazendo pose. Esquece que aquela religião ali, com essa aparência de beleza, de sobriedade, etc., ela diz para as pessoas que elas precisam buscar resposta dentro delas mesmas. Procurar entender o seu karma. E aí tudo isso mostra que, na verdade, eles deixam Jesus bem longe, né? É como se o homem pudesse encontrar dentro dele mesmo as respostas para a vida. E a gente sabe que eles não vão encontrar, porque essa resposta nós só temos em quem? Em Jesus. Aí eu pergunto, onde estão os vocacionados? Onde estamos nós, Igreja do Senhor? Por isso que nessa manhã, quando a gente fala de vocação, eu quero chamar a atenção dos irmãos que é urgente, irmãos. Nós precisamos assumir o nosso papel de corpo de Cristo. Nós precisamos assumir o nosso papel de pessoas que devem levar a palavra do Senhor a todos os povos, porque há muita gente morrendo sem ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, obrigado, irmão. Pronto, agora eu vou para 12:30. Vou dar água, brincadeira. Irmãos, observem bem isso. É muito sério. Irmãos, outro grupo que tem crescido muito são os sem religião. Os sem religião, enquanto esses aqui, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, eles estão perdidos buscando em vários deuses, em cumprir regras, em fazer cultos a deuses estranhos. Esses aqui, os sem religião, são pessoas que já desistiram de buscar. Eles procuraram aqui, procuraram ali, procuraram lá, não encontraram respostas, não encontraram alguém que falasse de Jesus para eles, não encontraram alguém que falasse com clareza do Evangelho para eles. Então o que acontece? Eles se afastaram, disseram, não há Deus, não quero saber de Deus, deve ter uma coisa aí, mas eu não creio nisso. Abandonaram a procura pela paz, pela verdadeira paz interior. Então, quando eu olho para esses grupos, eu fico imaginando assim, um grupo tem um pessoal que estão buscando respostas para a vida, e acontece que quando eles chegam lá, disseram para ele que ele tem milhões de oportunidades. Ele não quer milhões de caminhos, ele só quer um caminho, uma resposta, uma direção. Ele só precisa de uma, que é Jesus, não precisa de milhões. Outros procuraram, que são os sem religião, que procuraram e não encontraram nada e agora ficaram completamente no escuro. Há uma expressão em Jeremias que eu acho muito interessante, quando ele fala para o povo que estava se desviando do Senhor, diz assim, vocês estão caminhando como alguém que anda por lugares
escorregadios nas trevas. E a impressão que é isso mesmo, a pessoa está andando num lugar escorregadio, num lugar de escuridão e ao mesmo tempo no lodo, né? Pode cair a qualquer momento e não ver nada que está acontecendo. Eu estou falando tudo isso para que você entenda que nesse momento tem gente morrendo sem Jesus, sem esperança, e nós como igreja precisamos fazer algo. Quer ver uma coisa que me chocou? E toda vez que eu penso nisso, meu coração aperta. 2020, 2021, 2022 ainda, e até hoje, né? Nós estamos vivendo o impacto daquela terrível praga do Covid. Só aqui no Brasil foram quase, ou mais de 700 mil pessoas que morreram pelas consequências do Covid. Aí vem minha dor. Porque Deus mexeu, o Espírito Santo tocou muito no meu coração, mexeu muito comigo sobre isso, que eu fiquei imaginando assim, irmãos, 700 mil pessoas morreram por causa daquela praga. Aí eu fiquei imaginando, quantas dessas 700 mil pessoas morreram sem conhecer Jesus? Mesmo vivendo num país considerado cristão. Imagina no mundo todo, quantas pessoas morreram nessa praga de 2020 e 2021 e não tiveram a oportunidade de ouvir sobre Jesus. E mais ainda, me aflige o fato de que, pensando no Brasil, quantos perderam colegas de trabalho? Quantos perderam familiares? Familiares que tinham dentro de casa um cristão que nunca falou de Jesus para esse que faleceu. Colegas de trabalho que tinham um colega de trabalho que se apresentava como servo de Deus e que nunca lhes falou do Deus que ele era servo. Quantos morreram sem esperança, tendo um cristão de lado que nunca abriu a boca para falar de Jesus para essa pessoa? Isso ainda mexe muito com o meu coração, porque isso mostra que nós precisamos assumir um papel de igreja que está preocupada com a obra do Senhor. Se incomoda a palavra que eu estou trazendo para você hoje, glória a Deus, porque se está te incomodando é porque mudança vai acontecer no seu coração, amém? Vai acontecer, porque você também é vocacionado para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que, se você andar um pouco aí na Escritura, aí para o livro de Atos, capítulo 1, vá comigo agora, abra sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 1. Versículo 6. Você vai entender o que eu quero te dizer agora. Então, os que estavam ali reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes competem saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra.
Impressionante, não sei se os irmãos perceberam. Impressionante o fato de que a última pergunta dos discípulos ao Senhor Jesus, antes dele ser assunto aos céus, foi: Senhor, quando é que a vida da gente vai melhorar aqui nesse mundo? Quando é que as coisas vão melhorar aqui, no caso deles, na política? E foi uma vergonha que a gente viveu na política nesses últimos anos, né, nessa campanha. Mas quando é que a gente vai melhorar aqui na política, no governo? Quando é que a gente vai melhorar aqui no nosso dia a dia? Jesus, eu acho que Jesus disse: será que esses irmãos aí, esses discípulos, né, não esqueceram que eu já disse lá no sermão da montanha? Busquem o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A Jesus, de forma dura e até bem direta, ele diz assim: isso não tem nada a ver com vocês. Não vos competem saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Entendam, Deus está cuidando do mundo, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua história, Deus está cuidando de todos os detalhes. Você como igreja, você como discípulo, tem que se preocupar apenas em: seja minha testemunha, tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Foi isso que Jesus disse. A igreja não tem que se preocupar com outras coisas, tem que se preocupar apenas em comunicar às pessoas que Jesus Cristo é o Senhor. Só isso. Fazer discípulos em todas as nações. Então, igreja, hoje, no dia do vocacionado, pense nisso. A melhor coisa que você pode fazer, e a coisa mais clara que Jesus está dizendo para a gente nesse dia, inclusive o assunto acabou, né? Porque quando Jesus terminou de dizer isso, ele não falou mais nada. Não vos compete saber essas coisas. E tendo dito isso, ele diz assim, que foi elevado aos céus. O eco da voz de Jesus ficou na cabeça dos discípulos: sejam minhas testemunhas. E é maravilhoso saber que ele usou esse termo: sejam minhas testemunhas. Ilma, minha esposa, ela não pôde vir hoje aqui. A partir de agora, todos vocês, se ela vier aqui perguntar alguma coisa, todos vocês são minhas testemunhas que eu estive aqui nesse lugar. Porque vocês estão me ouvindo, não estão me ouvindo? Vocês estão me vendo. Esse rapaz bonito aqui, né? Vocês estão me vendo. Vocês estão ouvindo a minha voz. É isso o que é ser testemunha. Quando a Escritura diz: sejam minhas testemunhas, ele está dizendo assim: você, meu irmão, peraí, você já ouviu a voz de Deus falando ao seu coração? Por favor, diga amém se você já ouviu Deus falar com você. Deus já falou com você mesmo? Já? Você já viu Deus fazer coisas maravilhosas na sua vida? Pergunto, já ouviu? Diga amém. Então você é testemunha. Você não precisa ser teólogo, saber toda a palavra. Você não precisa saber os detalhes da história. Você apenas precisa saber o que Jesus fez na sua vida, ter ouvido a voz de Deus e ter entregue a vida a Ele. Aí você já pode testemunhar de Jesus. Então pare de enrolar e comece a dizer para as pessoas o que Deus tem falado com você e o que Deus tem feito na sua vida. Aí você será uma testemunha do Senhor. Tem muita coisa. Começa com isso, falando. É o id. É claro que você pode fazer. Pode passar, pastor João, indo aqui para o final. Pode passar mais uma vez, por favor. Eu sei que nós temos muita coisa que está sendo feita, que você pode se envolver. É claro que você pode ter um chamado transcultural, como os nossos irmãos ali no Oriente, no norte da África.
Eu tenho lá o Daniel e a Esther, que estão fazendo um trabalho lindo lá na região ali do norte da África, entre o povo turcana. Agora, inclusive, eles estão com mais dois outros povos que começaram um trabalho aqui. O Daniel e a sua esposa Esther são pessoas como nós, que entenderam que seriam testemunhas não somente aqui, mas em outros povos também. Eles que são aqui do norte do país, né, ali de Rondônia, eles então saíram daqui de Rondônia e foram agora, há 16 anos, eles trabalham ali no norte da África. Tem feito um trabalho lindo, tem se entregue a vida naquele lugar. Inclusive, esse ano agora foi um ano muito difícil para eles, né? Inclusive, eu coloco isso para que os irmãos orem. Daniel e Esther Solano, eles estão lá nessa região e o Daniel está se recuperando. Ele veio para aqui o Brasil, e quando o missionário passa 3 anos lá no trabalho, e a cada 3 anos a junta traz ele aqui no Brasil para cuidar dele, para ele ver a família e etc. E quando ele veio, ele se descobriu doente, ele estava com problema na coluna, né? Ele também, por causa das estradas lá, muita estrada de terra, o carro, né? Então desenvolveu um problema na coluna. E aqui, quando ele foi fazer uns exames, descobriu que estava com câncer de pele, teve que fazer o tratamento de câncer de pele, por causa do sol lá da região. Então, ele também cuidou de si aqui. Foram dias muito difíceis. Para os irmãos terem ideia, eles passaram agora 8 meses, quase 9 meses aqui, fazendo esses tratamentos. Na verdade, quase um ano, né? Eles passaram aqui, fazendo esses tratamentos todos, para poder voltar para o campo. Voltaram agora, esses dias. Foi uma festa, inclusive, lá. Louvado seja Deus. Os irmãos receberam, fizeram aquela festa para ele. Ele até nos mandou um vídeo lá, com a festa que recebeu, as homenagens, porque ele voltou para aquele povo. E não somente isso, não só agora com os turcanas, mas com os outros 2 povos, eles vão começar a trabalhar. É uma região muito difícil, há muitos conflitos entre tribos. Ele trabalha, por exemplo, com os turcanas, e agora começou a trabalhar com outra tribo que é inimiga dos turcanas, mas ele está indo para as duas, né? E tendo essa ponte ali, não tem inimizade com ele, e ele está tentando agora ser usado por Deus para esse momento dessas 2 tribos, né? Enfim, ele está lá fazendo o trabalho dele. Teve que deixar a filhinha aqui no Brasil, porque ela, nesse período, como foi quase um ano, ela foi para o ensino médio aqui, concluiu o ensino médio. Então ela ficou aqui, vai ficar com a gente até o final do ano, e só volta para lá para o ano que vem. Enfim, e levou o menino apenas, ou seja, é um casal como nós, com questões de família, com questões de doença, mas que estão lá obedecendo a voz do Senhor. Ele tem trabalhado com desenvolvimento comunitário, alimentando as pessoas, cuidando das pessoas. Ele também tem feito um trabalho de formação de liderança local, tudo isso naquele lugar ali entre os turcanas. Pode passar, meu pastor, né? Nós temos trabalhos no Oriente Médio, tenda de brincar, trabalho com esperança dos refugiados e tantos outros trabalhos que outro dia eu vou voltar aqui para a gente falar com mais calma desses projetos, né? Inclusive contar a história linda desse homem aqui. Essa foto eu tirei lá nós tiramos nesse projeto que a gente foi lá num trabalho com refugiados e igreja perseguida. Muito interessante a história desse homem, que é um ex-muçulmano que se converteu ao Senhor, e daí então a vida dele virou uma luta, né, de perseguição, inclusive ameaça da família. E só para encurtar a história dele, o pedido que ele tem no final dessa conversa aí, o pedido que ele fez para a gente orar por ele, sabe qual foi? Olha, eu quero que vocês mandem R$1 milhão para mim. Não. Ele sabe o quê? Orem para que eu tenha a oportunidade de voltar e anunciar o Evangelho para a minha família, que eu quero que eles conheçam Jesus como eu conheço. Entendeu? Eu fiquei imaginando quantos de nós tem familiares aqui ainda que não é crente em Jesus, e você nunca teve a oportunidade, nunca quis falar para eles sobre Jesus. Pense nisso. Pode passar. Temos trabalhos na Ásia, o Daniel, tem outro, aí sim agora o Benjamin. O Benjamin tem feito um trabalho lindo ali no Nepal, trabalhando com formação de liderança.
e também levando a palavra de Deus ao interior daquele país. Pode passar, pastor. Então, outro dia eu vou vir aqui para falar todo sobre isso. Mas hoje eu queria encerrar minha palavra falando sobre esse projeto, que vocês também já conhecem, através da irmã Ivani, que hoje nós vamos orar por ela, né? Consagrando ela ao Senhor, para esse novo tempo que ela vai passar. E deixe-me explicar o que vai acontecer com ela, e que você pode também participar. O projeto Voluntários Sem Fronteira, ele nasceu justamente para dar uma oportunidade àquelas pessoas que têm uma vocação, um chamado especial para abençoar outros povos, mas que também Deus tem um chamado especial aqui no país. Ou aquelas pessoas que têm uma paixão para alcançar outros povos, mas que as circunstâncias da vida, não houve oportunidade antes, deixou para a última hora, hoje não dá tempo mais, não pode mais sair do país para ir para outro lugar, para outro povo. Então, criou-se a oportunidade para que você, como servo do Senhor, cumpra a grande comissão, indo também a um povo não alcançado. Com isso, você pode fazer essa viagem, como a irmã Ivani vai fazer, de 10 dias, 15 dias. Você sai daqui e vai para um povo e lá participa de um projeto, de uma ação humanitária e abençoa aquele país. Por exemplo, aqui nós temos uma equipe que foi ali para a África. Ali eles trabalharam com crianças, foram dias maravilhosos no PEP lá no Senegal, fizeram um trabalho lindo lá com as crianças. Então, você tem paixão aqui por crianças, vá também participar de um projeto desse. Aqui, os músicos aqui da igreja, eu vi aqui o pessoal cantando, né? Maravilhoso. Olha, essa menina aqui, vocês estão vendo aqui de camisa azul do lado de cá, né? Ela é uma jovem música musicista daqui do Brasil. Então, o que foi que ela fez? Ela disse, olha, eu quero participar do projeto, mas a única coisa que eu sei fazer assim diferente é tocar violão. A gente, ótimo. Levamos ela para o Oriente Médio, para um projeto lá no Oriente Médio, e ali ela teve a oportunidade de ensinar durante 15 dias violão para a vida, para aquelas pessoas. Agora, quando ela está ensinando violão, qual foram as músicas que ela ensinou para eles? Músicas cristãs. Ou seja, eles aprenderam, mesmo sendo muçulmanos, a cantar músicas que engrandecem o nome do Senhor, né? Já pensou a semente que ela plantou através dessas aulas de música? Aqui também nós temos os pernas de pau, os irmãos que saíram daqui e foram lá jogar bola lá na Ásia. É outro espaço. Irmãos, mesmo que você seja como eu, um perna de pau, né? Você pode fazer um trabalho especial em outros países através do esporte, né? Eles vão lá jogar bola, ensinar sobre futebol, falar sobre organizar um time. Aí o pessoal diz, como assim? Você sai daqui para jogar bola? Pois é. Só que quando eles estão ensinando sobre regras, sobre futebol, eles falam sobre as regras da vida, eles falam como é importante ter respeito, sabem como é importante ter um respeito pela outra pessoa, e sabe que esse respeito maior vem do Deus que nos criou, e sabe o Deus que nos criou é o Deus eterno, sabe? Perceberam que no ensino eles já falaram de Deus para aquelas pessoas, e vai plantando no coração delas o amor de Jesus, né? E ainda mais projetos humanitários como aquele ali na tenda de brincar. Pastor, eu não sei falar o idioma, eu não sei falar, eu sou aqui um pintor. Ótimo, né? Ótimo. Esses irmãos saíram daqui e foram lá para a tenda de brincar, lá no Oriente Médio, norte do Iraque. Fazer o quê? Pintar a tenda de brincar, arrumar tudo lá. Já pensou? Isso é missões também. E aí, aqui embaixo, esse grupo de crianças é um alvo das nossas orações e um desafio muito grande. São meninos e meninas ucranianas. Nós também temos levado grupos lá para a Ucrânia, tem um grupo ainda agora em setembro também, para fazer um trabalho
de atendimento, que a gente chama de desenvolvimento, atendimento emergencial. E tudo isso tem acontecido porque esses irmãos entenderam o papel deles, de ir para o campo, fazer algo lá mesmo no campo, mas não podem deixar o seu país, não podem deixar a família, não podem deixar o trabalho aqui, mas eles saem daqui e vão até lá. Ou seja, meus irmãos, pode passar, meu pastor? O que acontece, e aí eu termino minha palavra dizendo assim, a gente poderia falar de muitas coisas hoje aqui, mas o que eu queria dizer para você é, você entendeu, não foi, sobre vocação? Você entendeu claramente, né, que Deus tem um chamado para você. Eu creio que eu falei aqui pausadamente, com toda a calma possível, para dizer para você que o que mais interessa a Jesus é que todas as pessoas do planeta conheçam o nome bendito de Jesus. Você entendeu isso? Por favor, diga amém. Entendeu mesmo? Pois bem, então preste bem atenção. Hudson Taylor disse que a grande comissão não é uma questão de opção para ser considerado. Você tem a opção, fazer ou não fazer. Não. A grande comissão que nós lemos e aprendemos hoje é uma ordem a ser obedecida. Última lição nessa manhã. Ou você está dentro da missão, obedecendo, sendo o corpo de Cristo, cumprindo a sua vocação, fazendo a obra acontecer, ou você está fora, dentro ou fora. Não há meio termo. Por isso, nessa manhã, façam como a irmã Ivani, que disse que eu quero servir, eu quero ir. Mesmo tendo meus compromissos aqui, eu vou lá, passo uns dias, e com isso ela já foi para vários países, não foi, Ivani? Oriente Médio, a Turquia, Moçambique, não foi? Haiti, e aí você já conhece a história dela. Pois bem, e agora vai para a Turquia, outro projeto humanitário. Ali na Turquia, os irmãos conhecem bem o terremoto que teve lá esse ano, e desde que aconteceu o terremoto, nós fizemos algumas parcerias com outras organizações internacionais, missionárias, e estamos indo lá, dando assistência. A nossa assistência tem sido tão especial nessa parceria, que o próprio governo reconheceu a importância desse nosso trabalho e tem apoiado e pedido que a gente sempre envie mais pessoas para passar esse tempo lá. E os resultados já têm acontecido, porque pessoas que estão lá sempre perguntam, irmãos, toda vez que a gente está num projeto emergencial, humanitário, as pessoas perguntam, o que é que vocês estão fazendo aqui? Por que é que vocês saíram do Brasil e vieram aqui, nessa confusão? Aqui no Oriente Médio mesmo, lá, por exemplo, no trabalho que a gente faz com refugiados muçulmanos, eles sempre olham para a gente assim, dizem assim, como é que pode? Vocês sabem que nós, muçulmanos, não gostamos dos cristãos? Alguns de nós perseguem os cristãos. Alguns querem até matar os cristãos. Por que é que vocês vieram aqui? Por que você está fazendo isso comigo? Me permita, eu só contar essa história. Eu sei que o tempo está avançado, mas deixa eu só contar essa história. 2 minutos eu conto. Uma senhora aqui do estado de São Paulo saiu daqui para um projeto desse, que a Ivani vai participar. Ela aqui no Brasil, ela vende ainda cosméticos. Esse negócio de porta a porta, né? Natura, Avon, essas coisas. Então, ela não sabia nada de nenhum idioma, nada de inglês, muito menos de árabe. Ela simplesmente sabia o nosso bom português e sabia vender. Sabe vender. Ela saiu daqui do Brasil, pegou e disse, vou levar uns cremes meus para dar às missionárias lá, o pessoal deixa lá, abençoar o pessoal que eu estou indo.
Inclusive, isso é uma forma de você ajudar. Procure a irmã Ivani, entregue a ela uma oferta para que ela possa ir levar para o projeto, para que ela possa ajudá-la a ir para o projeto, né? Lá, todo esse projeto, a gente precisa entregar medicação, outras coisas lá. Então, se você quiser ajudar, procure a irmã Ivani e ajude ela. Tá? Então, aí aquela senhora pegou aquelas coisas, levou. E quando chegou lá, irmãos, ela disse: o que é que eu vou fazer aqui? Aí o pessoal: olha, você vai ficar atendendo, recebendo as mulheres que vão vir para ser atendidas pelo médico. Tipo recepcionista do consultório, né? Então você vai ficar aqui, tá bom? Organizando a fila. Não precisa falar o idioma, apenas organize a fila, peça para ela sentar, só apontar assim. Senta ali, faça isso, né? Era o trabalho dela, apontar. Senta ali, né? Senta ali. Só que quando ela chegou lá e começou a fazer isso, ele viu que as mulheres estavam chegando, aquela carinha cansada. Estávamos atendendo mulheres refugiadas da guerra, da Síria. Aí ela viu aquele povo cansado, então o que foi que ela fez? Lembrou dos seus cremes. Ela então perguntou à tradutora se podia usar os cremes naquelas mulheres. Aí a tradutora ficou assim, aí pediu autorização e elas deram. Então o que é que ela fez? Ela pegou alguns cremes daquele, chegava, pedia licença, né? A tradutora falando para ela pedir licença. Ela então se baixou, pegou os pés daquelas mulheres, começou a massagear, passar o creme. Imagina você, uma mulher empoeirada da guerra, passando luta que estavam vivendo, como na guerra. Agora, de repente, chega uma mulher estrangeira, senta aos seus pés e passa um creme naqueles pés. Era a mulher tocando os pés e a torneira descendo em cima, né? Os olhos, né? Eles começaram a chorar. E choravam, porque estava acontecendo aquilo. E foi maravilhoso o que aconteceu naquele ambiente ali, com aquela atenção daquela mulher. Uma mulher que não sabia nada do idioma, foi ali só para apontar: sente aqui. E agora Deus estava usando de maneira extraordinária. E aí ela perguntaram: por que você está fazendo isso? Aí ela dizia, e a tradutora falava, né? Olha, ela está dizendo que está fazendo isso porque para dizer para você que tem um Deus que está cuidando de você, um Deus que se preocupa com você. Ou seja, ela começou a falar de Jesus para aquelas pessoas. Compreendeu? Ato simples, mas transformador, porque é assim que o Evangelho faz. Coisa simples, abra a boca, fala e você vai ver. O que você não pode fazer é ficar de fora. Não seja desobediente. Pode passar, pastor? E aí você já sabe, você já aprendeu aqui nas lições das campanhas. Orar de verdade pela obra missionária, ofertar. E lembre-se que não tem nenhum constrangimento de falar sobre oferta. Oferta é oferta. E mais ainda, a oferta, ela é para a gente uma demonstração de fato o que é que importa para a gente. Quem disse isso não fui eu. Quem está dizendo para você não sou eu. Quem disse isso foi Jesus. Onde estiver a sua poupança, os seus investimentos, ali estará o seu coração. Não é assim que está na Bíblia? Aí os irmãos dizem: não, lá está assim: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Não é assim? Mas porque naquela época as pessoas entendiam, sabiam que era tesouro. Tesouro era o que era mais precioso para eles. Então, onde estiver o que é mais precioso para você, onde você estiver investindo isso, ali está o seu coração. É terrível o que eu vou dizer agora para vocês. Mas tem mais pessoas que o seu tesouro tem sido em mais pizza do que no reino de Deus. Gente que já investiu em tanta coisa supérflua que não é eterna e não investiu no reino de Deus. Por isso, irmãos, oferte, é uma alegria, é uma demonstração de que você ama o Senhor e está servindo, interessado na obra do Senhor. Mobilize a igreja, envolva a igreja na obra missionária
e vá, faça como a Ivani. Inclusive, ao ir ao campo, é importante que a gente saiba que ela não vai sozinha. Ela está indo representando esta igreja. É este corpo de Cristo, nesses próximos dias, a partir do dia 1º, né, Ivani, que você viaja? 31, né? A partir do dia 31, parte deste corpo aqui, desta igreja, vai estar indo para a Turquia. Ela não vai sozinha, ela vai com os irmãos. Os irmãos concordam com isso? Amém? Ela vai sozinha ou vai com vocês? Vai com vocês? Amém? Então que assim seja. Se você quer mais informações sobre isso, eu queria que você pudesse... Pode passar, meu pastor? Se você quer ofertar um desses projetos que eu falei rapidamente, entre no doiagora.com. doiagora.com. Você pode doar. Pode passar também, mano. Ou você pode fazer um Pix para a Junta de Missões Mundiais. Ou ainda pode passar, você pode simplesmente falar comigo. Olha, quer doar? Quer ir para um projeto? Fale comigo. Se apontar seu telefone para aquele QR Code, vai aparecer ali, você vai salvar o meu número no seu celular, e aí a gente vai poder conversar depois, sobre qualquer dúvida do que você acabou de ouvir. Mas eu queria convidar agora a Ivani aqui. Vem cá, Ivani, por favor. Quero convidar também os pastores que estão aqui presentes, pastor João, pastor... Fugiu o nome, Vanderlon, desculpa, pastor Vanderlon, fugiu o seu nome, acabamos de se conhecer, né? E também é um número muito simples, né? Valderlon, ninguém vai esquecer, né? Venham para cá. Pastor mais novinho da convenção, os nossos missionários, por favor. Nós vamos orar. Agora, a Ivani, ela não vai só. Vocês vão com ela, vocês disseram, não é isso mesmo? Amém? Foi um amém mais ou menos, né? Quero saber, a igreja vai com a missionária ou não? Vai ou não? Amém? Então vamos ficar de pé todos. Eu vou pedir a você, Ivani, que você vai ajoelhar aqui, por favor. Aqui. Pode ajoelhar não, né? Então fica assim mesmo. Fica em pé mesmo. Pronto, desculpe. O seu pastor João, vem cá, pastor João. Você vai orar mandando a sua ovelha para o campo. Tá bom? E nós, como igreja, vamos levantar as nossas mãos e vamos orar por ela. Vem aqui, Vani, vamos fazer o seguinte, ó. Todos nós, então, vamos apoiar. Os que estão aqui vão colocar a mãozinha nela assim, ó. Abençoá-la para ir para o campo. E vocês daí vão levantar as suas mãos e orar para o nosso missionário. Ela vai estar indo para um campo muito difícil. Turquia é um país que tem uma certa liberdade, mas não toda a liberdade. Ela não pode falar abertamente de Jesus. Ela pode sofrer perseguição lá. É um país muçulmano. E que ela vai ser um instrumento de Deus naquele lugar. Então que Deus a proteja na viagem. Deus a use de modo especial naquele país muçulmano. Se os irmãos concordam, vamos abençoá-la. E o pastor João vai encaminhá-la agora ao campo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Pai. Por quão maravilhoso o Senhor tem sido, ó Deus, em nossas vidas. Em especial neste momento, nesta manhã, ó Deus, quero colocar a vida da irmã Ivani diante do Senhor, Pai. Ó Deus, quantos momentos a Ivani já teve, ó Pai, junto com o Senhor em alguns locais, ó Deus, onde talvez muitos de nós, Pai, não entraríamos, mas o Senhor a chamou para esse desafio, Pai. E ela está aqui diante do Senhor neste momento, ó Pai, para mais um desafio ali na Turquia, Pai. Ó Deus, e nós queremos colocar a vida dela diante do Senhor, Pai. Não somente dela, mas de todos aqueles que estarão neste projeto, ó Pai, com o objetivo, ó Deus, de forma direta e muitas vezes indireta, ó Pai, de levar o Senhor Jesus àquelas pessoas que ali estarão, Pai. Ó Deus, use os dons que o Senhor deu a ela, Pai, para que ela possa, ó Deus, ser um instrumento do Senhor ali naquele local, Pai. E que o nome do Senhor Jesus possa ser proclamado e que as pessoas que ali estiverem, ó Deus, possam ouvir, ó Deus, e possam reconhecer que só Jesus salva, ó Deus. Use a vida da tua serva, ó Pai.
Use a vida desta igreja, ó Deus, para estar fortalecendo, ó Deus, a Ivani ali nesse tempo, ó Deus. Está fortalecendo com as suas ofertas, mas principalmente, ó Deus, com as orações, ó Deus. Colocando, ó Pai, esta viagem, este momento tão especial, ó Pai, diante do Senhor, Pai. E que tudo que for feito seja para honrar e glorificar o nome do Senhor, Pai. Nós oramos, certo de que o Senhor está ouvindo, ó Pai, o nosso clamor, a nossa oração neste momento, ó Pai. Certo de que o Senhor, ó Pai, estará com a Ivani, aonde ela estiver, Pai. Ó Deus, oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém.